Sabia que o que come antes de dormir, especialmente depois dos 65 anos, pode literalmente parar o seu coração durante o sono? Não é um exagero dizer que milhares de idosos morrem todos os anos por causa de algo que comeram apenas algumas horas antes de se deitarem. Um alimento que pode estar na sua cozinha neste preciso momento pode estar a colocar a sua vida em risco esta noite. Neste vídeo, vou revelar os 8 alimentos perigosos que os idosos jamais devem consumir antes de dormir, incluindo um que recentemente fez com que uma pessoa de 78 anos morresse enquanto dormia. Esta informação pode salvar a sua vida, por isso peço-lhe que me acompanhe nos próximos minutos. Deixe-me contar-lhe a história do Sr. Walter, um homem saudável e ativo de 78 anos de Coimbra, que nunca suspeitou que o seu lanche noturno estivesse silenciosamente a prejudicar o seu coração. O Sr. Walter orgulhava-se da sua saúde. Caminhava 3 km todas as manhãs, fazia exames regulares e achava que estava a fazer tudo certo. Contudo, todas as noites, antes de dormir, comia o que considerava um lanche inofensivo, sem saber que estava a causar uma inflamação perigosa e a colocar o seu sistema cardiovascular sob um estresse extremo durante o sono. A sua filha encontrou-o na manhã seguinte e os médicos confirmaram o que a família não conseguia aceitar. O seu hábito noturno tinha desencadeado um ataque cardíaco fatal. Um cardiologista explicou que certos alimentos criam uma verdadeira tempestade dentro do corpo dos idosos durante o sono. A parte mais triste é que esta tragédia poderia ter sido completamente evitada com a informação correta. Será que está a cometer o mesmo erro mortal? Agora vou mostrar-lhe os 8 alimentos que deve evitar antes de dormir depois dos 65 anos. Preste atenção especial ao número 3, pois é o mais diretamente ligado a ataques cardíacos noturnos. O primeiro alimento são os queijos processados e laticínios ricos em sódio. Será que aquele lanchinho com queijo que tanto aprecia está a prepará-lo para uma emergência à meia da noite? A resposta pode surpreendê-lo. Aquela fatia aparentemente inofensiva de queijo processado sobre a sua bolacha noturna é muito mais perigosa do que imagina. Cardiologistas da Associação Americana do Coração alertam que consumir estes produtos antes de dormir provoca retenção de líquidos e picos de pressão arterial durante o sono. O Dr. Ricardo Simões, um renomado cardiologista, explica que a combinação de alto teor de sódio e gorduras saturadas cria uma condição particularmente perigosa durante o repouso, quando o sistema natural de regulação da pressão arterial do corpo já está comprometido. Veja o caso da Damelisa, uma professora aposentada de 67 anos do Algarve, que começou a ter dificuldades respiratórias severas durante a madrugada, acordando ofegante às 2 da manhã. Os médicos ficaram perplexos até descobrirem que o seu hábito de comer queijo com bolachas estava a provocar uma acumulação perigosa de líquido nos pulmões. Em apenas 2 semanas após eliminar este lanche, a sua pressão arterial noturna voltou ao normal e os episódios assustadores pararam completamente. Está disposto a arriscar a sua vida por uma fatia de queijo processado? Substitua-o por uma pequena porção de castanhas sem sal ou uma fatia de mozzarella com baixo teor de sódio. O seu coração agradecer-lhe-á quando acordar vivo amanhã. O segundo alimento são os cereais açucarados e outras sobremesas. Aquela tigela de cereais ou aquele biscoito antes de dormir podem estar a desencadear oscilações perigosas de açúcar no sangue enquanto dorme. Pesquisas do Centro do Sono da Clínica Mayo mostram que o consumo de açúcar antes de deitar provoca flutuações intensas de glicose que podem causar palpitações cardíacas e aumentar o risco de AVC durante o sono, especialmente em pessoas com mais de 65 anos. O Dr. Viviane Soares, que lidera as pesquisas na Clínica Mayo, afirma que a noite já é um período vulnerável para eventos cardíacos e acrescentar picos de açúcar só aumenta o stress sobre o sistema. Considere o caso do Sr. Rui, de 71 anos, que tinha o hábito de comer cereais adoçados antes de dormir. O seu médico descobriu que a sua glicemia caía perigosamente por volta das 3 da manhã, colocando o seu coração sob enorme pressão. O monitor contínuo de glicose revelou que o açúcar no sangue subia a níveis diabéticos após o lanche e depois caía abruptamente durante o sono profundo. Eu não fazia ideia de que estava a criar um risco cardíaco todas as noites, admitiu o Sr. Rui. Em vez de arriscar a vida com doces, experimente uma maçã pequena com uma colher de pasta de amêndoa que oferece energia estável. Faça esta mudança hoje. Valerá a pena morrer por causa de um biscoito? O terceiro e mais perigoso alimento são as carnes processadas. Este grupo foi diretamente associado a ataques cardíacos noturnos fatais, mas milhões de pessoas continuam a consumi-lo antes de dormir. Cardiologistas da Johns Hopkins Medicine identificaram carnes como bacon, salame e salsichas como importantes gatilhos de eventos cardíacos durante o sono. A combinação de sódio,
nitratos e conservantes, cria a tempestade perfeita. O Dr. Miguel Martins, diretor do Centro de Cardiologia Preventiva da Universidade de Maryland, explica que os nitratos se transformam em compostos que aumentam a inflamação e o stress oxidativo no sistema cardiovascular, atingindo o pico durante o sono. Lembra-se do Sr. Tomás, o homem de 78 anos que mencionei no início? Ele costumava comer fatias de salame com queijo enquanto via o noticiário. A autópsia revelou que níveis elevados de nitratos desencadearam o ataque cardíaco fatal, confirmando que o consumo de carne processada foi o principal fator. Se sentir vontade de comer proteína antes de dormir, opte por uma pequena porção de frango assado ou um ovo cozido. Esta simples substituição pode literalmente salvar a sua vida. O quarto grupo são as comidas apimentadas. O seu amor por comida picante pode estar a prepará-lo para um episódio assustador a meio da noite. Gastroenterologistas do Instituto Nacional do Envelhecimento documentaram como os alimentos apimentados provocam um refluxo ácido, que pode imitar os sintomas de um ataque cardíaco e até desencadear eventos cardíacos reais. O Dr. Aníbal Ramos, chefe de gastroenterologia da Universidade de Colômbia, alerta que a resposta inflamatória a estes alimentos cria uma cascata de stress fisiológico que atinge o auge quando estamos deitados. A dona Patrícia, de 68 anos, pensou estar a sofrer um infarto depois de comer tacos apimentados. Acordou com uma dor no peito esmagadora e falta de ar. Embora fosse um refluxo ácido severo, o médico avisou-a de que a inflamação contínua poderia causar um evento cardíaco real. Troque os picantes por alimentos leves pelo menos 3 horas antes de dormir e use ervas como manjericão ou orégãos para dar sabor. Vale a pena arriscar uma noite na emergência por um prato picante? O quinto item da lista são as bebidas alcoólicas. Aquele copo de vinho antes de dormir pode estar a preparar o cenário para uma noite perigosa. Especialistas do Centro de Medicina do Sono de Stanford descobriram que o álcool reduz a saturação de oxigênio em idosos em até 15% durante o sono profundo, forçando o coração a trabalhar mais. O Dr. Rafael Paiva explica que o álcool relaxa os músculos da garganta, causando colapsos parciais das vias aéreas e quedas perigosas nos níveis de oxigênio. O Sr. Horácio, um contabilista aposentado de 73 anos, descobriu que a sua apneia do sono era 3 vezes pior nos dias em que bebia 2 taças de vinho. Os seus níveis de oxigênio caíam perigosamente dezenas de vezes por hora. O cardiologista alertou-o de que estava a arriscar a vida todas as noites. Substituiu o álcool por sumo de cereja azeda ou o chá de camomila, que ajudam a dormir naturalmente sem sobrecarregar o coração. Vale a pena arriscar uma noite na emergência por um prato picante? O quinto item da lista são os alimentos e bebidas com cafeína. Sabia que um chocolate ou um café após o jantar ainda podem estar a afetar o seu coração horas depois? Pesquisas da Escola de Medicina de Harvard mostram que consumir cafeína até 6 horas antes de deitar aumenta a pressão arterial e a variabilidade da frequência cardíaca em idosos. O Dr. Carlos Caieiro, chefe da Medicina do Sono, explica que a cafeína tem uma meia-vida de 5 a 7 horas, o que significa que metade dela ainda está ativa no seu sangue muito tempo depois. A dona Ana Maria, de 70 anos de Lisboa, sofria de palpitações noturnas e não sabia porquê, até que o seu médico identificou o chocolate amargo que comia após o jantar como o culpado. Ao eliminar este hábito, o seu ritmo cardíaco voltou ao normal numa semana. Troca a cafeína por chás de ervas ou uma banana pequena. O sétimo grupo são os alimentos fritos e ricos em gordura. Aqueles fritos, crocantes, forçam o seu coração a trabalhar o dobro enquanto dorme. Pesquisadores da Clínica Cleveland documentaram que o seu consumo antes de dormir aumenta os marcadores inflamatórios em até 25%, criando condições ideais para ataques cardíacos. O Dr. Estevão Neves, chefe de medicina cardiovascular na clínica, afirma que a gordura gera uma resposta inflamatória que atinge o pico durante o sono. O Sr. Gregório, um homem de 69 anos do Alentejo, sofreu um ataque cardíaco na meia-noite após comer frango frito a jantar. Os médicos explicaram que a refeição foi o gatilho. Em vez de fritos, opte por opções assadas ou cozidas a vapor. Se desejar algo crocante, experimente pipoca sem sal, feitas com ar quente. Finalmente, o oitavo alimento a evitar são os petiscos industrializados com alto teor de sódio. Pesquisadores do Colégio Americano de Cardiologia descobriram que estes snacks, consumidos até 3 horas antes de dormir, podem aumentar a pressão arterial noturna em até 15 pontos, criando condições perfeitas para um AVC. O Dr. Alberto Arantes, cardiologista geriátrico, afirma que adicionar uma carga de sódio antes de dormir aumenta drasticamente o risco.
A dona Débora, de 75 anos, do Porto, tinha o hábito de comer bolachas de água e sal antes de dormir, e o seu controle de pressão arterial revelou picos perigosos durante a madrugada. Ao eliminar este hábito, as suas leituras estabilizaram. Troque estes snacks por fatias de pepino ou pipoca sem sal feitas com ar quente. Finalmente, o 8º alimento a evitar são os petiscos industrializados com alto teor de sódio. Pesquisadores do Colégio Americano de Cardiologia descobriram que estes snacks, consumidos até 3 horas antes de dormir, podem aumentar a pressão arterial noturna em até 15 pontos, criando condições perfeitas para um AVC. O Dr. Alberto Arantes, cardiologista geriátrico, afirma que adicionar uma carga de sódio antes de dormir aumenta drasticamente o risco. A dona Débora, de 75 anos, do Porto, tinha o hábito de comer bolachas de água e sal antes de dormir, e o seu controle de pressão arterial revelou picos perigosos durante a madrugada. Ao eliminar este hábito, as suas leituras estabilizaram. Troque estes snacks por fatias de pepino ou pipoca sem sal. Agora conhece os 8 alimentos a evitar antes de dormir após os 65 anos, especialmente as carnes processadas. Ao fazer estas mudanças simples, pode reduzir significativamente o risco de se tornar mais uma estatística, como o Sr. Tomás ou o Sr. Walter. Lembre-se, nunca é tarde para proteger o seu coração e garantir que acorda com saúde a cada manhã. Pequenas mudanças hoje podem significar muitos amanhãs saudáveis ao lado das pessoas que ama. Se achou esta informação valiosa, clique no botão de gosto e comente abaixo quais destes alimentos vai eliminar da sua rotina noturna. Inscreva-se no canal Corpo Consciente para receber mais informações de saúde que podem salvar vidas na terceira idade. E, por favor, partilhe este vídeo com alguém que ama e que tenha mais de 65 anos. Pode literalmente salvar a vida dessa pessoa esta noite.